Muito bem, olá, sejam muito bem-vindo, bem-vinda à nossa live. Hoje realizaremos um encontro para refletir sobre um tema muito necessário, a saúde emocional dos professores. Um assunto cada vez mais presente no cotidiano das escolas e na vida de muitos educadores. Nosso ponto de partida é a obra que inspira esta conversa e que nos convida a olhar com mais atenção, cuidado e humanidade para aqueles que estão diariamente na missão de educar. Para este encontro, temos a alegria de receber o autor do livro e uma convidada muito especial. Lenilson Ferreira é psicanalista, professor e mestre em ciências pedagógicas, com sólida trajetória na área da saúde mental. É membro individual do Movimento Global para a Saúde Mental, fundador e coordenador do Grupo de Apoio à Pessoa com Ansiedade e Depressão, e conselheiro certificado na prevenção ao uso de drogas. Agora também é autor da editora Vozes. Seja muito bem-vindo, professor Lenilson. Muito obrigado, Alfredo. É um prazer estar aqui. Eu recebi, inclusive, algumas perguntas. As pessoas me descobriram através do meu site, enfim, através do Instagram. E eu vou lembrar aqui, eu estou com uma colinha aqui na frente para respondê-las. E me chamou muita atenção de pessoas que já compraram o livro, que querem dar depoimentos. Aí fica a ideia para o futuro pensarmos em alguma coisa nessa linha. Muita gente, uma professora de Londrina, pediu para não ser identificada, disse que foi difícil para ela ler o livro, que ela fechou muitas vezes, porque chorava muito. Isso me chamou muita atenção. E essa é exatamente a realidade. Bem, espero que o nosso encontro desta noite lance sementes e luzes para os bravos profissionais da educação. Muito bem, então, professor Lenilson. E também temos a alegria de receber a professora Cláudia Braz, professora, pedagoga, psicopedagoga e psicanalista. Cláudia tem 36 anos de atuação no chão da escola. Lecionou por mais de 10 anos na educação básica, na rede pública e privada, e possui ampla experiência em instituições confessionais. Nas últimas 2 décadas e meia, dedica-se à gestão escolar, atuando em funções de coordenação, supervisão, orientação e direção pedagógica. Seja muito bem-vinda, professora Cláudia. Muito obrigada. Quero agradecer a editora Vozes, pelo convite, mas também minha honra aqui de participar junto desse querido, desse amigo, mas, acima de tudo, desse competente profissional, Lenilson Ferreira. Muito bom. Para começar esse diálogo, eu acho que a gente tem que fazer uma pergunta que deve ocorrer aí para todos que estão aqui nos ouvindo e nos vendo. Lenilson, como é que surgiu a ideia desse livro? Cláudia, a história desse livro é muito engraçada, né? E, por alguns aspectos, também triste. Bem, eu comecei a minha vida como professora, minha primeira graduação foi em letras, na UERJ, em português e inglês, e lá comecei a trabalhar nos cursos de idioma. Fale um curso de idioma dos grandes aí, eu trabalhei lá. Depois comecei nas escolas, na educação regular. E sempre achei uma coisa muito estranha, algumas coisas. Eu percebia que havia algo de estranho com os colegas, às vezes comigo mesmo, mas eu não entendia na época, né? Eu comecei a estudar psicanálise ali por volta dos 30 anos, de forma mais sistematizada, enfim. E quando eu comecei a juntar as duas coisas, a educação com a psicanálise, aí a coisa começou a fazer sentido. Por exemplo, aquele colega da escola que as pessoas diziam que era uma pessoa estranha, introspectiva, na realidade ele sofria de depressão. E nem ele mesmo sabia, né? Aquela colega professora que todo mundo dizia que era avoada, era uma pessoa acelerada, na realidade ela sofria de TAG, que hoje nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada. E ela também não sabia que estava doente. Ou seja, é muito comum na área da saúde mental
eu batizei essa realidade de Síndrome de Gabriela. Lembra da música? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. A pessoa pensa que aquilo que ela sente é parte dela. Por exemplo, quem tem câncer não é o câncer, a pessoa tem uma doença. Da mesma forma, quem tem depressão não é a depressão. Então, muito importante destacar isso. Então, aí surgiu a ideia do livro, mas houve um momento que foi crucial. Quando eu tinha o meu consultório no Rio, eu trouxe o consultório para Niterói, porque 35 anos cruzando a ponte para lá e para cá, acho que já foram suficientes e eu fui para Niterói. E eu percebi que das primeiras pessoas que me procuraram, dali, da região de Niterói, onde eu morei a vida toda, quase que 90% eram professores. E eram professores das escolas do nível de educação infantil, num famoso colégio que não há mais hoje em Niterói, até os professores do pós-doutorado da UF. Muitos professores do ensino médio, ensino fundamental, e eu comecei a pesquisar. Eu me lembro que eu transcrevia algumas falas, eu estou falando aí de 94, 98, mais principalmente, né? E o computador não era essa coisa toda que não é hoje, né? Então, era tudo na mão, era tudo ali na munheca. A minha assistente me ajudava e eu comecei a ver pontos de semelhança entre as falas da professora da educação infantil com o professor da UF, com professores de escolas confessionais, com professores da rede pública. Aí eu dei de cara com uma realidade. Todos eles tinham algo em comum. Ou eles já tinham atingido um nível de doença emocional ou estavam no caminho de algo muito, muito perigoso chamado síndrome de burnout. Aí surgiu a ideia do livro. Eu comecei a pesquisar burnout, é um dos momentos que a gente vai falar aqui. Mas foi assim que o livro surgiu. Peço desculpas pelos meus assistentes aqui, porque eu estou sem ninguém para me dar apoio. Foi assim, Cláudia. Sim, na verdade, você tem toda a razão. Como eu estou há muitos anos dentro da escola, e sem dúvida a escola é um extrato da sociedade, né? A gente vem vendo a sociedade cada vez com mais dificuldade, mais desafiadora, e a escola, sem dúvida, é um extrato disso tudo. E um dado curioso, Lenilson, os professores, em geral, têm suas férias no mês de janeiro, né? Isso é conhecimento de todos. E o que eu tenho percebido nos últimos anos é que o ano inicia e diversos professores já apresentam assim, dificuldades com cansaço, enfim, com atestados médicos e tudo, no início do ano. Né? O que você pensa assim, sobre isso? Isso você não é a primeira pessoa que fala sobre isso, não. Eu tenho ouvido, por exemplo, gestores da educação pública falando sobre isso. Eu analiso médicos que fazem, como é a expressão que me fugiu, quando você pede o benefício no INSS. Perícia. Perícia, obrigado. Que são médicos peritos do INSS. E eles dizem a mesma coisa, que também ficam surpresos. A minha hipótese, Cláudia, para entender isso, é que essas pessoas elas vêm num processo, por exemplo, quando nós chegamos no nível da síndrome de burnout, que é um somatório de várias outras doenças, por isso que dá-se o nome de síndrome. Você vai ter aí ansiedade, você vai ter depressão, você vai ter transtornos digestivos, você vai ter transtornos psicossomáticos, são aquelas coisas que explodem no corpo, né? O estômago, a pele, o coração. Você vai ter distúrbios sexuais, perda de desejo, perda de libido, enfim. Então, o que é... eu estou entendendo que deva ser o caminho para entendermos porque as pessoas voltam das férias cansadas e adoecidas. Ali é um processo que começou geralmente lá atrás. As estatísticas mostram que o burnout, qual o perfil desse profissional da educação? Ele está no meio educacional há cerca de pelo menos 2 décadas. Então, ele já carrega ali um volume de estresse muito grande.
Ambos os sexos são igualmente atingidos, mas nós devemos lembrar, por exemplo, que no caso da depressão, que é um dos capítulos do livro, né? O livro é dividido em ansiedade, depressão, burnout e 10 recomendações para prevenção e tratamento de quem já enfrenta ou não quer vir a enfrentar, né? No caso da depressão, as mulheres são cerca de 70%, por N razões, principalmente a cultural. Vou dar um exemplo que me chocou muito. Perdão. Primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, foi para uma viagem de pesquisa, eu fiquei muito impressionado de ver os professores lá falarem a mesma coisa que aqui, em termos de saúde mental. E olha que a realidade da escola pública americana, para quem conhece, é bem diferente da nossa. Mas as queixas emocionais são literalmente as mesmas. Tanto que, enfim, pensa-se até em fazer uma versão em língua estrangeira um dia. Então, quando um professor chega no início do ano letivo, já cansado, por exemplo, há uma característica que eu observo nesses professores. A voz, ela vai se lentificando. Então, é uma dica importante. Se você é educador, se você é uma gestora, um gestor educacional, e você percebe que o padrão vocal ele está mudando, fique de olho, pode ser um indicador. O que é padrão vocal? Uma pessoa que fale muito acelerada, como eu sou literalmente um tagarela, gosto de falar. Aliás, preciso falar, não é? E, de repente, eu me peguei em uma determinada época da minha vida, na pandemia. Pandemia, eu quis dar aula de super-homem, e houve dias em que eu trabalhei 16, 20 horas no dia. Resultado, paralisia facial parcial. Parou aqui, ó, e a boca entortou. Você acha que está tendo o quê? AVC, né? 60 anos. Boca torta, enfim. Então, essas pessoas, professora Cláudia, elas vêm numa trajetória de dor. Por isso que é importante nós falarmos com os gestores educacionais, falarmos com os professores, porque na área da saúde mental, prevenção é muito mais barato do que tratar. Prevenir é muito mais barato que tratar. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde afirma que, na área de saúde mental, aí eu estou falando para todas as profissões, não só para os educadores, os professores, para cada $1 que você investe, você economiza 5 em tratamento. Por exemplo, qual é o peso financeiro para um profissional que precisa se afastar do trabalho? Para a escola, para o país, né, para a sociedade como um todo. Estima-se que, atualmente, a saúde mental custa ao planeta $10 trilhões. Mas fala-se que esse número é muito subestimado. Por quê? As estatísticas não são muito confiáveis, né? A gente ainda confunde, por exemplo, depressão com tristeza, ansiedade com jeito de ser. Esse é meu jeito de ser. Então, o professor, quando chega cansado já no início do ano letivo, eu desconfiaria a professora do acúmulo, sabe? Eu desconfiaria do acúmulo. Não é algo que aconteceu nas últimas semanas, nem nos últimos meses. Nós temos a obrigação de olhar para os últimos anos. Se você... Pois não, Cláudia. Não, isso tem uma explicação realmente na prática, né? O professor foi abraçando realmente mais funções, né? A gente percebe, assim, quase, lógico, sem generalizar, mas há muita terceirização, né, da educação dessas crianças e jovens. Mas eu ia falar uma coisa que você tocou um ponto importante. O livro tem como título A Saúde Emocional dos Professores. Obviamente, todos somos professores, né, antes de sermos gestores da educação, mas muitos gestores, ou eu diria que todos deveriam ler esse livro. Pelo seguinte, eu hoje, grande parte do meu tempo, Lenilson, dentro da escola, eu me preocupo em cuidar de quem cuida. E quem cuida hoje são quem? Né? Coordenadores, orientadores educacionais, né? Aquelas pessoas que vão acolher ali famílias e os professores,
com essas dores aí que você acaba de citar. Então, cuidar de quem cuida hoje é parte do meu trabalho, sabe? E eu entendo, eu passei isso, Cláudia, quando eu coordenava pós-graduação, isso começou há décadas atrás, eu tenho 65 anos. Eu me lembro de um professor que veio para mim, ele veio transtornado, ele disse, excluir um aluno de sala da pós-graduação. E eu via que aquele colega, ele estava chocado com a atitude dele. Mas por que ele excluiu o aluno? O aluno não saía do celular, vendo vídeos eróticos. Então, imagine o impacto sobre a mente daquele colega que tomou uma decisão. Ele dizia o tempo todo, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E a gente ouve muito isso dos colegas, eu não sei como lidar. Isso é comum na área da saúde mental. Por exemplo, eu vou me permitir ler aqui, rapidamente, são apenas umas 10 linhas, uma professora que deu um depoimento, ela pediu para ficar incógnita, ela se chamou de a professora no limite, foi assim que ela se definiu. Ela fala assim, estou com 54 anos de idade, leciono há 28 anos, trabalho no estado e no município e confesso, cheguei ao meu limite. Minha intenção era trabalhar 30 anos no Estado para não perder uma gratificação, uma promoção pelo tempo, mas confesso que não está dando. Nos últimos 4 anos, estive afastada pelo município, porém agora fui obrigada a retomar e estou a ponto de enlouquecer. Estou literalmente em pânico na escola de manhã, de tarde e de noite. Eu não suporto, exclamação. Estou vivendo à base de 20 miligramas de diazepam, que é uma medicação muito antiga, né? Tem um tanto fora de moda, para poder criar coragem e ir trabalhar. Porém, o remédio me deixa prostrada de sono e não consigo articular a mente. O que devo fazer? Ela se pergunta. Ela foi uma das entrevistadas para nós compormos os depoimentos que estão nesse livro. Existem alguns depoimentos que dão uma cor muito forte ao livro. O que é que essa mulher, o que é que ela está dizendo? Que alguma coisa aconteceu, e quem fala isso é o Augusto Cury, o genial Augusto Cury, psiquiatra. Ele diz que alguma coisa começou a acontecer no final dos anos 80, que coincide com a explosão tecnológica do início dos anos 90. Obviamente não é coincidência. Ele diz, algumas coisas começaram a acontecer com as crianças no planeta. E, segundo alguns que me deram depoimento, é a fala clássica de antigamente era mais fácil, está cada vez mais difícil. Coincide com esse período, início dos anos 90. Exatamente quando eu comecei a me afastar mais de sala de aula. Comecei a ouvir os professores no consultório de psicanálise. E o discurso já virou jargão, não é, professora Cláudia? Antigamente era mais fácil. Com certeza, com certeza. Temos uma pergunta já. Vamos lá. Vamos lá. É Vivian, é psicopedagoga. Ela pergunta, professor Lenilson, na sua visão, o sofrimento do professor hoje é mais causado pelas condições de trabalho, ou seja, falta de apoio da gestão, dificuldade com a inclusão, sobrecarga de trabalho, falta de formação, ou pelas expectativas sociais sobre o papel do professor? André Vivian, sua pergunta é muito interessante e excelente para nós contextualizarmos mais a fala. Compartilhando novamente aquela experiência que eu vi nos Estados Unidos, eu falei que lá, um país rico, né, um PIB muitas vezes maior do que o nosso, infraestrutura de escola pública invejável, que eu presenciei lá foi inesquecível, mas eu via os professores dizendo, isso já nos anos 90, como é que eu lido com um aluno? Como professores com mais idade dizendo, eu nunca tinha visto isso em sala de aula, ou seja, a humanidade fez uma escolha ali no final da década de 80 início dos anos 90, que vem mudando radicalmente o padrão comportamental. Vocês querem um exemplo? No consultório hoje, um perfil muito, muito comum é o chamado adultescente. Já ouviram essa expressão? Adultescente, corpo de adulto,
mente de adolescentes. Então, eu entendo que a sua pergunta não deveria ser isso ou aquilo, eu deveria ser isso, aquilo e mais alguns aspectos que eu listo no livro. Por exemplo, nós sabemos que a educação, o magistério, é a única profissão que você trabalha com o seu público-alvo, né? Eu não gosto de chamar alunos de cliente, não. Lá do Paulo Freire, dos meus tempos, aluno do Paulo Freire, eu tive 2 aulas com ele, então eu digo para todo mundo que eu falo com o Paulo Freire, mas foram só 2 aulas inesquecíveis. O que nós vemos dentro desse perfil? Está cada vez mais difícil o gerenciamento, está cada vez mais difícil, e tem uma estatística, se não me engano, não é da ONU, não, é do PISA. Para quem não sabe o que é o PISA, é uma avaliação na área de educação internacional e faz um ranking. Então, mostra, por exemplo, que o professor no Brasil, ela é feita por país, e nós temos a tradição de abrirmos, né? Houve períodos que não abrimos tanto os nossos dados, mas o Brasil, felizmente, abre muitos dados para o PISA, e o PISA é um espelho de como anda a sociedade no planeta. Antigamente, gastava-se cerca de 10% do tempo para o gerenciamento, tentando trazer os alunos ao foco, etc, etc. Hoje já se fala em torno de 30%. E há alguém que diz que esses números são subestimados. Então, imagine um profissional que tem o seu público-alvo em grandes volumes, todos os dias da semana, durante muitas horas, e esse profissional raramente trabalha apenas em 1 ou 2 escolas. Ou seja, esse é um outro aspecto. A professora Cláudia, conversando comigo no privado, quando nós combinávamos a estratégia, ela falou muito dessa coisa da escola, da família transferir para a escola. E famílias extremamente infantilizadas, né? Você falou aí do adulto, adolescente, né? E que, assim como chegam no consultório, chegam aqui para a gente perdidos. O que eu vou fazer? Não tem mais o que fazer, eu não sei como começar, e você vai ver, a criança tem 10 anos, e ela já não sabe mais o que fazer. Professora Cláudia, eu falo muito do triângulo. As escolas que investiram no modelo triangular, escola, família e os profissionais que dão apoio, como, por exemplo, os psicoterapeutas, dentre eles os psicanalistas, essas escolas acertaram muito mais do que erraram, pelo menos essa experiência que eu vivo. Né? Um outro aspecto que me chama muita atenção é que cada vez mais as escolas estão abertas para falar do tema. Anos 90, eu me lembro, a primeira escola aqui, parecia que eu ia trazer a peste negra. Eu me lembro que numa cidade de um dos estados do Sul, um gestor público me perguntou, mas, professor, falar de problemas mentais, isso não é perigoso para os professores? Ou seja, ele estava preocupado que isso fosse adoecer os professores. Nós sabemos que a única forma eficaz de prevenção no campo da saúde mental é a informação. É disseminar a informação. Daí a importância do livro. Por quê? As estatísticas mostram que quando eu compartilho uma informação com um médico, esse número, essa informação vai chegar, se não me falha a memória, a cerca de 200 pessoas. Mas quando eu compartilho uma informação com um professor, com um educador, a possibilidade, a gama, o espectro, ele é 10 vezes maior. Então, a informação é reproduzida geometricamente. Por isso eu insisto tanto. É importante falar. E o Brasil está muito bem nessa fita. Se nós compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, nós temos uma coisa chamada CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, que é uma parceria dos 3 níveis de governo. Isso já existe há pelo menos 20 anos. Não existe em grandes países muito mais ricos que a nossa. A França não tem, a Itália não tem, a Suécia não tem, os Estados Unidos não tem. Ou seja,
Nunca se falou tanto de saúde mental. Então, quando alguém me pergunta qual é a causa, eu não consigo ver senão através de uma visão polissêmica, sabe? São várias camadas que vão bater lá na escola e vão bater no professor. Por exemplo, pegando o gancho da professora Cláudia. Quando eu saí da UERJ, fui fazer uma pós, também na UERJ, em educação. Ninguém falou para mim sobre as questões emocionais dos alunos. Ninguém falou de TEA, que hoje... Aluno com laudo era uma expressão que praticamente não existia nos anos 80. Não se falava disso. E quando eu vejo o currículo hoje da formação docente, eu não vejo uma cadeira que municie esse profissional a, pelo menos, ter um olhar daquilo que vai chegar para ele. O aluno com o transtorno do espectro autista, a psicanálise tem uma contribuição muito pequena para isso, é o campo da psicologia, mas ansiedade, depressão, os distúrbios alimentares, os distúrbios sociais, o que nós temos visto agora, por exemplo, já é lugar comum. Aquele aluno, tem um livro belíssimo sobre isso, de um psiquiatra lá do Rio Grande do Norte. Infelizmente, esqueci o livro, mas o título é A Geração do Quarto. O que é a geração do quarto? Geralmente é o menino que entra no quarto, abandona a escola, e ele não estuda, ele não consegue se relacionar socialmente. As relações, inclusive afetivas, sexuais, são via internet, e o mundo está dentro do quarto. Então, quando esse aluno chega à escola, como é que o professor vai lidar com isso? Como? Tem outra pergunta, hein? Vamos lá, professor. Vamos lá, é o Everton. Na sua percepção, existe interesse da opinião pública, gestores públicos e privados, mídia, pais, mães de estudantes e sociedade em geral, efetivo para além do simples discurso diante de situações extremas? Exemplo, 2 docentes que morreram enquanto trabalhavam nas escolas no Paraná, sobre os cuidados com a saúde mental docente. Ficou um pouco longa, não sei se você conseguiu compreender. Eu creio que sim, eu creio que está falando de conscientização, eu entendi por esse viés. Everton. Everton. Perdão, Existe interesse da opinião pública nisso, né? Obrigado pela participação, Everton. Já foi muito pior. Muito pior. Eu me lembro, como, por exemplo, vou dar um exemplo de algo que não é doença mental, mas câncer. Tá? Eu me lembro, como, por exemplo, a minha mãe dizia, não fale essa palavra dentro de casa. Os mais velhos lembram disso. É sempre uma doença estigmatizante na história da humanidade. Já foi a lepra, que depois passou a se chamar hanseníase, já foi a tuberculose. Lembram da tuberculose? Por isso que surgiu a expressão ouvido de tuberculoso. Para quem nunca ouviu isso, era assim, você chegava num local e na sua família alguém tinha tuberculose, as pessoas diziam baixinho. Ele tem tuberculoso na família. E as pessoas se afastavam. Então, para ele ouvir, tem que ter um ouvido muito bom, porque as pessoas falavam baixinho. O que é isso? Estigma. E qual é o grande campo das doenças que é estigmatizante, estigmatizadora hoje em dia? A doença mental. Nós ainda achamos que depressão é frescura, que é coisa de mulher, que é que não tem o que fazer. Ninguém fala para um tetraplégico, por que você não levanta e anda? Mas fala para um ansioso, você precisa se acalmar. Fala para um depressivo, mas você não reage. Então, a pessoa que fez essa pergunta, o nosso nível de conscientização é muito bom? Não, não é não. Não é não. Mas já melhorou muito. Por exemplo, hoje eu moro aqui na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Há pouco tempo vi passar um ônibus com aquele chamado bus door, né? Aquele outdoor na traseira do ônibus, escrito assim, você sente isso? Pode ser depressão, Everton. Olha que coisa. A própria ideia dos CAPs, Centros de Apoio Psicossocial, a gente vê cada vez mais na mídia
É raro você abrir um jornal. Como eu tenho mania de velho, eu leio o jornal impresso, né? Eu leio ali no celular também, mas eu gosto de pegar o jornal, enfim, né? É raro a gente ver, por exemplo, o que está por trás do feminicídio. Tem questões emocionais, tem questões de saúde mental. Nunca se falou tanto sobre isso. Repito, o nível é bom? Não, não, mas eu diria que está chegando próximo do razoável. Para quem não acompanha a área da saúde mental, existe uma norma chamada NR1, que deveria ter entrado em vigor o ano passado, e vai entrar em vigor agora em junho, se não me falha a memória, não é? Isso mesmo. Olha o que essa norma propõe. É uma norma trabalhista. Então, em tese, todas as empresas no país, não só escolas, precisarão se ajustar. As políticas gestacionais, as políticas gestoras, deverão levar em conta o componente da saúde mental em nível de prevenção. Fora da área educacional, quase 20 empresas já me contactaram para como é que eu posso colaborar, escolas começam a me perguntar como podemos colaborar. Então, Everton, eu diria que a gente está aí chegando perto do razoável, mas as perspectivas são muito interessantes. Principalmente, Everton, por uma razão. A escola sozinha não dá conta. Qualquer um que imagine que a escola sozinha, como dizíamos nos anos 80, a escola enquanto escola, né? Como se a escola pudesse ser outra coisa. Mas queremos que a escola seja pai, seja mãe, seja terapeuta, enfim. Olha, tem mais um comentário da Vivian, mas antes de comentar, eu vou falar o seguinte: o livro do Lenilson traz o capítulo sobre ansiedade, outro sobre depressão, outro sobre a síndrome de burnout, e o último falando sobre prevenção, né, para essas e tantas outras. Então, assim, realmente é um livro necessário, porque para que não aconteça, né, um depoimento que eu comentei há pouco com o Lenilson, que eu li, e eu, que não sou de chorar, algumas pessoas que me conhecem, me emocionei realmente, que é o professor que desiste, com seus alunos agarrados na sua perna, pedindo que ele não vá embora. E ele não tem mais forças, ele desiste. Então, para que a gente não chegue nesse nível, né? E aí eu queria falar aqui, ler aqui o que a Vivian escreveu. Muito obrigado pelos esclarecimentos, professor Lenilson, e concordo plenamente sobre a falha na matriz curricular do curso de pedagogia. Não há aprofundamento necessário nos transtornos, mas a inclusão está aí, presente nas nossas salas de aula. Excelente reflexão. Muito boa a participação dela. Muito obrigado pela contribuição. É isso mesmo que nós percebemos. Por exemplo, nós sabemos que o Brasil, não há quem discuta isso, não entendemos muito as razões. Mas fala-se hoje que nós somos campeões mundiais em ansiedade e vice-campeões em depressão. Isto é verdade? Há quem questione esses números. Mas ninguém vai questionar que, por exemplo, todo mundo conhece alguém que toma alguma medicação para alguma questão emocional. Quando eu pergunto nas escolas, quem conhece alguém que tome Rivotril? Até as cadeiras se levantam, né? Eu peço para não digam o nome, por favor, né? Para não expor a pessoa. Quer ver um exemplo triste, mas muito emblemático. Toda família, praticamente, quase toda família, tem alguém que fornece a medicação ali. Dá 2 gotinhas por fulano, porque se vovó toma... Mas vovó foi a um médico. Por favor, só tome medicação prescrita por um médico. Não é por acaso que ele estudou tanto, né? Então, voltando para a escola, não é por acaso, por exemplo, que na saúde mental os professores estão em número 1 do mundo. Esse livro não serve só para o Brasil. Esse livro trabalha com estatísticas da Organização Mundial da Saúde. Eu escrevi esse livro em 2015 e atualizei agora para o lançamento desse belíssimo projeto gráfico da editora Vozes. Então, está realmente muito mais difícil. A professora Vivian, a pedagoga Vivian, ela comentou sobre, né, a inclusão. E eu queria só complementar falando o seguinte:
de fato, né, com esse crescente da inclusão, o que eu percebo? Que, primeiro, sim, nós não fomos preparados para isso mesmo, né? E a gente aprende todos os dias. Eu ouso dizer, Vivian, que a gente está vivendo algo muito similar ao que a gente viveu na época da Covid, no auge da Covid, com o nosso trabalho online, que a gente tinha, todos nós, tínhamos muita insegurança de como fazer, né? Como vamos dar aula agora à distância para a educação básica. Hoje, eu percebo a equipe docente insegura também. Como fazer com essa diversidade de transtornos em sala de aula? Então, eu ouso dizer que a gente está vivendo algo muito similar em relação ao medo mesmo, né? A nossa insegurança, e isso é geral, porque a gente aprende todos os dias. E a cada dia chega uma novidade nesse sentido. Muito interessante, Cláudia. Um outro dado interessante, eu participo do grupo de pesquisas há mais de 100 psicanalistas, todos psicanalistas, com outras formações, mas pelo menos psicanalistas eles são. E o grupo quase unanimemente diz que as questões emocionais, a doença emocional ou mental, se preferirem, ela é a pandemia atual. Ela já vinha sendo engendrada antes da pandemia Covid, bem antes, a coisa começou a piorar nos anos 90. Aí o legado da Covid só fez piorar. Imagine um pai e uma mãe dentro de casa com 2 filhos tendo que trabalhar e dar conta daquelas crianças. Por exemplo, uma ilustração. No meu cotidiano, como psicanalista, é raro o dia que eu não tenho um pedido de socorro. É alguém que está tendo uma crise, é alguém que está passando por um problema grave, que quer, às vezes, precisa de uma palavra para salvar uma vida, 2, 3 palavras. Isso é muito comum. Na época da Covid, houve dias em que eu tive 30 pedidos de socorro. Como é que eu ia dar conta? Essa semana, houve um dia que eu tive, se não me falha a memória, não precisamente, 9 pedidos de socorro. Aí eu entro em contato com os colegas que me ajudaram. Olha, me ajuda aqui, essa menina. Se alguém me manda uma foto, era uma professora brasileira que mora no exterior. Ela me manda a foto com mais da metade do corpo para fora da janela. Olha, ela mora numa cobertura. O que eu digo? Ligue amanhã, que agora eu estou ocupado. Então, é preciso agir e agir da forma mais eficaz. Qual é a forma mais eficaz no campo da saúde mental? Eu pareço um papagaio dizendo isso. É informação. Então, é preciso, além de ver, enxergar. Porque, frequentemente, a gente vê, mas não enxerga, não entende, né? Enxergar é entender. Mas como é que eu vou entender se é informação? Frequentemente, os professores chegam à terapia falando dos meus alunos. Porque eles dizem assim, eu preciso entender melhor aquilo para eu melhorar. E é verdade. Aí ele fala, mas não é uma ironia, Lenilson? Eu estou pagando a terapia para entender o meu aluno? E eu digo, olha, pode ser uma ironia, mas como a gente vai dissociar uma coisa da outra? Como? Eu falei um pouco da ansiedade, da depressão. Preste atenção naquele aluno. Isso já é um chavão, mas nunca é demais reforçar. Calor, verão, e ele está com moletom. Quando eu vou às escolas, no tempo que eu ia mais presencialmente às escolas, sabe como eu cumprimentava os alunos? Eu botava esse dedo aqui assim, cumprimentava assim, então ele me dava a mão, e esse dedo aqui ia no pulso. Frequentemente, o pulso saía... Como é que é o negócio daquela coisa que as mulheres usam? As mulheres que têm imperfeição, que não são as mulheres que estão aqui presentes, não precisam desse artifício. Base. Obrigado, professora Cláudia. O dedo surge de base para encobrir o quê? Cortes. Um aluno que se corta, que se automutila ou que se mutila, ele não quer morrer. Qual é a razão da mutilação? A dor emocional, ela é uma abstração em pessoa, não é? Frequentemente as pessoas dizem, eu sinto uma coisa, mas eu não consigo pôr em palavras. Então ela vai expressar essa dor através do silêncio. Eu peço que elas desenhem, eu peço que elas escrevam,
eu peço que elas me digam qual série estão assistindo. Pelas suas escolhas de filme, eu já tenho... Aí tem... Porque essa moça que eu tenho em mente agora, por acaso, não por acaso é uma professora, o padrão de... Ela ficou assustada quando ela percebeu o padrão dos filmes que ela escolhe. São sempre filmes que acabam em... Sabe aquele filme que acaba e você fica olhando, mas acabou? Tá? Aquele filme cabeça que... Por que ela faz essa escolha? O que na vida dela não fecha? O que está sempre em aberto que ela procura reproduzir na tela numa tentativa, na clássica frase do Dr. Freud, o neurótico sofre de reminiscências. Ora, reminiscência é passado. Então, essa mulher tenta entender o que aconteceu no passado, repetindo no presente. Mas sem a terapia, ela não avança. Ela fica rodando em círculos. Isso significa o quê? Depressão. Depressão. Por isso que o livro está dividido em ansiedade, depressão, burnout, como eu disse, é uma síndrome que envolve várias doenças, e depois eu dou 10 dicas, não tem nada de mirabolante, não há mistério, mas elas são muito práticas. Eu aprendi, na realidade, as pessoas me ensinaram. Ver um exemplo, nunca, em hipótese alguma, nunca faça isso. Alguém que esteja em sofrimento emocional, sofrimento psíquico, pergunte por que você está assim. A maior probabilidade é que ela não consiga pôr em palavras. É como se eu perguntasse para você, qual foi o gosto do primeiro beijo na boca que você deu na vida? Como é que isso é transmissível? Tem que ir lá e beijar novamente o cidadão ou a cidadã. Nunca seja objetivo, porque a doença mental, emocional, ela não tem objetividade. Ela pega desde a pessoa que está na base da pirâmide, nas comunidades, nas favelas, aos apartamentos mais ricos da sua cidade. A doença mental é democrática. Não tem essa coisa de... Uma mulher uma vez me perguntou isso, e eu tinha acabado de vir de uma comunidade em Niterói, fazendo o trabalho social do Grupo de Apoio à Pessoa com Ansiedade e Depressão, que hoje se reúne online. E esta mulher me perguntou, se eu tenho tudo, por que eu me sinto assim, tão mal? Ela tem tudo, inclusive um helicóptero, que deve ser uma coisa bem legal para você ter, né, com o trânsito de hoje. E eu tinha vindo lá da favela, onde uma mulher me perguntou, mas doutor, isso que eu tenho não é doença de rico? Isso que o senhor falou, depressão, não é coisa de madame? Eu pensei, nossa, o rico acha que a doença deveria ser do pobre, e o pobre acha que a doença deveria ser do rico, e está todo mundo doente, quer dizer, em todos os níveis sociais. O outro ponto que eu botei aqui na minha cola, para destacar para os educadores, quando eu falo de professores, eu estou me referindo a todos que estão inseridos no ambiente educacional. Isso engloba da pessoa que toma conta da portaria lá, a pessoa que está na cantina, ao pessoal administrativo. Na minha concepção, todos fazem parte da educação. E todos, claro que como professores estão na linha de frente, eles são mais impactados. Temos mais 2 perguntas, hein? Pois não, desculpe, eu me empolgo. empolgo. O tempo que nós temos, né? Mas vamos lá. Primeira é do Gilson Luna. Primeiro ele comenta, a violência e a insegurança no ambiente escolar tem se agravado, especialmente a polarização ideológica, intensificada após a pandemia. A pergunta é o seguinte, falta reconexão e diálogo entre os diversos setores da sociedade e as instituições de ensino? E depois dessa tem uma outra pergunta, mas vamos por partes. Obrigado, Gilson. A sua pergunta é uma excelente oportunidade para tratar o tema violência. Sim, eu creio que sim. Eu creio que sim. Por exemplo, durante muitos anos, quando eu morei em Niterói, e nós organizávamos as reuniões do Grupo de Apoio à Pessoa com Depressão e Ansiedade, ali na Roberto Silveira, na Unimed, a Associação Médica Fluminense cedia gratuitamente o espaço, né? Eu tinha muita dificuldade de trazer os vários agentes públicos e botarem todos sentados. Muitas dificuldades. Mas isso é má vontade, no meu entendimento,
Pode sim haver má vontade, mas principalmente a ignorância no sentido de ignorar. Por exemplo, um exemplo muito comum que vejo todo dia no consultório. Eu não vou tomar remédio tarja preta, não. Eu vou virar dependente. Existe uma cultura de que se eu tenho uma doença fisiológica, se eu tenho câncer, eu aceito a medicação. Mas se eu tenho uma doença mental, eu entendo que eu tenho que enfrentar sozinha. É vergonhoso tomar um remédio para depressão, é vergonhoso tomar um remédio para o transtorno de ansiedade. Por quê? Isso é preconceito. Tanto que, isso está no livro, o primeiro obstáculo que enfrentamos para cuidar de alguém com depressão, ansiedade, síndrome de burnout, é o preconceito. A pessoa esconde, o professor faz isso com muita maestria. Esconde. Então, quando ele está numa escola onde há a felicidade, eu diria até o privilégio, de abrir as portas para se discutir a saúde do professor, olha a diferença que isso pode fazer. Até hoje eu vejo pessoas me perguntarem: meu sono é agitado, né? Mas eu não quero tomar remédio. Ora, eu nunca vi alguém que tenha quebrado a perna com a fratura exposta e dizer: eu não quero ortopedista, não. Eu vou dar conta disso sozinho. Meus caros, minhas caras, o sono é um dos pilares centrais da saúde mental. Se você não dorme bem, você não vive bem. Mas me parece que tem a segunda parte da pergunta do nosso Gilson. Sim, é da Lana Fontes. É interessante você falar sobre exatamente isso, né? Porque eu acho que tem relação com o que ela fala do professor esconder, né? Um dos que esconde. A pergunta é o seguinte: professor Lenilson, estamos ainda em março e já temos na nossa escola professores afastados por questões de saúde. Quais são os sinais mais comuns de desgaste emocional no professor que os gestores podem previamente reconhecer para, de alguma forma, melhorar ou amenizar esses sintomas? Olha, agradeço essa senhorita por essa pergunta, hein? Essa pergunta nos abre 1000 possibilidades, professora. Alguns chamados sinais, é importante diferenciar sintoma de sinal. Sintoma é aquilo que a pessoa diz que sente, e sinal é aquilo que você observa. Então, eu falei, por exemplo, daquela voz, da mudança do padrão vocal. Ele falava muito devagar, passou a falar aceleradamente. Uma outra característica, que essa é preciso prestar muita atenção, é a despersonalização. O que é isso? Ele passa a tratar as pessoas como se fossem objetos. É muito comum dizer assim: não tem jeito, nada que eu faça vai funcionar, como essa professora cujo depoimento eu li. Ninguém me ajuda, tudo é coisificado, vira uma coisa. Outro grande indicador, são os padrões comportamentais. Sabe aquela pessoa que é muito, vou usar uma expressão pejorativa e talvez conservadora e preconceituosa, muito certinha, e de repente ela vira uma pessoa espivitada, como dizia minha mãe. Desculpa, se você tem menos de 50 anos, você nunca deve ter ouvido espivitado. Espivitado é o acelerado, o agitado, sabe? Então, essas mudanças comportamentais, olho nisso. A perda da esperança costuma vir um dos níveis mais avançados. Como essa professora diz, como aquele professor que tanto emocionou a professora Cláudia, ele simplesmente desistiu do magistério. Ora, quem é que a vida toda frequentou sala dos professores e não ouviu um colega dizer que estava pensando em mudar de profissão? Quem? Eu sou um exemplo disso. A Organização Mundial da Saúde, não, a Unesco, né? A Unesco é parte da ONU, o órgão da educação, diz que em alguns países, cada 10 novos profissionais que ingressam, 5 anos depois, deixa eu repetir, pode ter ficado confuso. Há países, dentre eles o Brasil, está no nível um pouquinho melhor, mas não muito melhor.
A cada 10 profissionais que ingressam na educação, 5 anos depois, 6 já mudaram de ramo. Ora, recentemente, um professor da Universidade Federal Fluminense, que eu analiso, me disse: Lenilson, esse semestre formamos um professor, o docente da área de física. A quem vai dar aula de física no futuro? Isso, claro que isso vem muito da desvalorização da profissão, não é? Eu recebo da desvalorização da visão social. Eu recebo pais, isso é muito frequente, pais da classe média alta, né, e da classe A, dizendo: meu filho quer ser professor, Lenilson, o que é que eu faço? Eu pergunto: faço o quê? Contra ou a favor? Eu pergunto para levar a conscientização. Então, professora, preste atenção em mudanças de comportamento, preste atenção em padrão vocal, preste atenção até mesmo em hábitos de higiene. A gente vê isso muito entre os jovens. Começa a se desleixar. Porque se a vida não faz mais sentido, o que faz sentido? Né? Ainda temos tempo, Alfredo, para mais uma pergunta? Eu acredito que sim. Pode continuar. Peço desculpas, eu não sei porque que eu estou rosa, mas a câmera deu alguma bugada aqui. A pergunta é da professora Renata Machado, Lenilson. Diz o seguinte: a NR1 visa estabelecer diretrizes para a gestão de riscos ocupacionais, o que inclui a saúde e segurança dos professores. No entanto, percebo que algumas instituições estão vendo de uma forma velada os professores como incapazes ou ineficientes e rotulando-os. Estão se preocupando somente para seguir protocolos. O que você tem a dizer sobre essa visão caótica que continua se disseminando com muito preconceito? Eu diria para essa escola, primeiro, claro que a questão financeira não pode ser descartada dessa equação, mas eu lembraria essa escola, esse gestor educacional, que cada real que ele investe em prevenção, ele economiza 5 em tratamento. Ora, isso é um belo argumento. É muito mais barato prevenir e mostrar para o professor: olha, isso é comportamento de risco. Isso indica que você já tem algum tipo de doença emocional. E se você não mudar isso, você pode chegar ao burnout, que ainda não é a porta do inferno. Ou melhor, conduz à porta do inferno. Mas na saúde mental, algo que é muito, muito temido, vocês que todos já devem ter ouvido falar, é a fibromialgia. Olha, fibro é fibra, mialgia é dor. Imagine que cada fibra do seu corpo doa. Então, professora, eu entendo, sim, que há resistência das escolas, frequentemente por ignorância no sentido de ignorar. Daí a importância do livro. Né? Por exemplo, hoje no Brasil já avançou muito, nós temos meses classificados dedicados à saúde, Setembro Amarelo, né? Prevenção ao suicídio. Outubro é um mês internacional da saúde mental. Então, nesses dias, quando eu estava em Niterói, quando eu morava em Niterói, aconteceu uma coisa que me deixou muito felizes. Foi incluído no calendário anual da cidade um dia para desenvolvermos ações em toda a cidade, no setor público, privado, enfim, em todos os entes administrativos e federados, e falássemos de saúde mental. Pena que nós tivemos o primeiro ano via pandemia. Aí não deu. A gente chegou a fazer uma passeata, as pessoas carregando cartazes e dizendo: você sente isso? E as pessoas me paravam. O senhor é o homem da depressão? Uma pessoa me perguntou. Eu sou o homem da depressão. Olha, eu acho que a minha mulher precisa falar com o senhor, porque isso é muito comum. A pessoa diz que... Não, o problema é o outro. Eu não sou careca, o Alfredo que é careca. Eu tenho problemas de lidar com a careca, então eu transfiro. Isso acontece com a doença emocional. A minha sogra está precisando. Aí ele começa a falar da sogra, eu vejo que, na realidade, é o oposto.
Então, professora, essa é uma outra dica de aqui prestar atenção para entendermos como anda a saúde mental daquela pessoa. Tem uma frase do Dr. Freud, que está aqui atrás de mim em várias formas, retrato, busto, enfim. Ele diz, aquilo que te incomoda te pertence. Essa frase é plurissignificativa, né? Quando a pessoa diz assim, eu não suporto conviver com gente muito agitada. Por que será, não é? Eu não suporto conviver, sei lá, com gordo, com careca, com branco, amarelo, heterossexual, homossexual, plurissexual. Por que isso, né? Então, é importante lembrar isso. Se está te incomodando de alguma maneira conviver com careca, o que careca tem que desperta em você alguma coisa? Eu não estou falando de careca em causa própria, não, porque eu sou calvo, né? Tenho um pouquinho de cabelo aqui. Lenilson, a gente não vai falar tudo, porque senão as pessoas não vão querer ler o livro, É mas verdade. algumas dicas de prevenção, dá para deixar só umas dicas? Sim. Uma eu já comecei a falar que, por favor, cuide do seu sono. Sono é tão importante quanto a sua pele, o seu coração, os seus intestinos. Cuide do seu sono. O que é cuidar do sono? Se você acorda se sentindo cansado, se você é aquele sono giroscópico, sabe, aquele que roda a cama toda, se a sua mulher, coitada, não aguenta mais, o seu marido não aguenta mais ouvir o ronco, onde tem ronco tem um problema, gente. Então, mas como é que eu sei que o meu sono não está legal? Olha, eu uso um aplicativo chamado Sleep Cycle. É uma coisa barata, você pode usar, inclusive, a versão gratuita. Aplicativo de celular. Nível de confiabilidade é baixíssimo, mas ele pode nos despertar a consciência. O que esse programa chamado Sleep Cycle ele faz? Quando você ativa o programa, você deitou, você vai lá e ativa. Se você dorme separado, se você dorme sozinho, perdão, bote em cima da sua cama. Se você dorme com outra pessoa ou com seu pet, por exemplo, bote na mesinha de cabeceira. Esse programa vai abrir o microfone do celular. Todo celular, do mais caro ao mais barato, tem microfone. E praticamente todo celular tem sensor de movimento, né? Isso para contar passos. Quem dorme bem quase não se mexe e não produz barulho. Então, por favor, cuide do seu sono, da sua saúde do seu sono. Outra dica, se você não sonha, eu nunca sonho. Sonho é uma das características do sono profundo, que é o que nós mais desejamos. Uma outra questão é, por favor, evite as substâncias calóricas. Eu sei que na sala dos professores tem a garrafa do café. Eu trabalhei no curso de idiomas que tinha na sala dos professores uma máquina de Coca Light, uma máquina de Coca comum. Ora, e a desgraça era aquela de vidro, aquela que eu mais adoro na vida. Tinha café e tinha chocolate. Tudo o quê? Energético. Eles queriam que nós ficássemos ligadões do dia todo. Eu dava 3 turnos de aula de inglês, 7 às 10, meio-dia às 3 e 6 às 9. Olha isso, gente. Ok, eu tinha 20 anos. Mas havia dias que eu bebia uma dúzia de garrafas de Coca-Cola no meio com café. Funciona assim, ó. Café estica, cigarro encolhe, porque o café é estimulante, o cigarro é depressivo. Então, passava o dia todo assim, ó, fone, nós não fone. Chegava à noite, parecia que eu tinha 120 anos de idade, e eu não entendia o porquê. Então, por favor, com moderação, café, refrigerantes, açúcar, e para não dar todo o livro completo, modere o consumo de tecnologia. Não é possível ter saúde mental, como a menina fala assim, eu assisto a série tal. Aí eu vou ver a série tal, é aquele negócio de tiro, granada de bomba. Olha, você tira porrada de bomba, como é que essa moça depois vai dormir tranquilamente se ela ficou ali 1 hora, bum, 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 bum. Aí ela quer que depois que o cérebro dela fale, agora eu vou entrar num estado de tranquilidade.
por favor, o celular não deve dormir no seu quarto. Eu sei que é difícil. Compre um despertador de R$ 10 ali no camelô da Praça 15, ou na internet, porque é muito difícil, olha, precisa de uma força de vontade a nível do Dalai Lama para não dar uma olhadinha no celular antes, já deitado. E quando você apaga a luz e acende a luz do celular, aí que toma um banho daquela trágica luz azul. Enfim, essas são algumas dicas, são 10 no livro, né? Ó, todas as cabecinhas fazendo assim, ó, concordando. Ó. É isso mesmo. Os professores fazem muito isso. Quando eu faço a pesquisa, antes de ir às escolas, essas dicas, eu vejo muita gente assim, ó, quando falo do café, mas qual é o limite, professor? É subjetivo. Eu analiso pessoas que têm a ciclotimia, né, uma oscilação emocional muito intensa, bipolares, inclusive, que se tomar um Guaravita, não consegue mais fazer a sessão. Riem o tempo todo com um Guaravita. Eu analiso um médico que, se ele tomar aquele copinho branco de café descartável, se ele tomar aquilo, ele acelera num nível. E eu lembro a vocês que, na ansiedade, o ansioso é um antecipador, né? O sonho do ansioso é ele poder controlar o mundo. Mas ele só antecipa o ruim, ele não antecipa que ele vai viver um amor maravilhoso, que a família será feliz. Não, ele antecipa que vai dar problema. A menina disse assim para mim: Lenilson, olha, vai acontecer alguma coisa muito ruim nos próximos 3 dias. E eu pergunto, por quê? O Ibope falou isso para você? Não, Lenilson, tem quase um mês que não acontece nada de ruim comigo. Isso é o ansioso grau máximo, máxima toque profissional. Então, essas são algumas dicas. As 10 completas estão no livro, aguardando vocês lá na Editora Vozes. Entrega na sua casa. Isso mesmo. Aliás, se você ainda não adquiriu a obra, a obra está disponível no nosso site com desconto especial de 30%. Basta você utilizar o cupom ALF0326. Com esse cupom, você pode até adquirir outras obras também relacionadas à temática da obra do professor Lenilson. Pode Mas repetir o código, por favor? ALF0326. Ali, está ali no chat. Alfa 03, uma pessoa me perguntou isso. Com esse cupom, você garante essa obra aí com 30% de desconto. Tá bom? Professora Cláudia? Eu penso que é isso mesmo, tá aí. Super indico, realmente. Eu sei que eu sou suspeita aqui, né? Não só pela admiração que eu tenho, né, pelo Lenilson, pelo trabalho dele, mas todos os livros do Lenilson eu já li, e fica a dica, realmente, eu falo que é necessário, um livro necessário. Muito bem. E pelo tempo, queremos também já ir encerrando, né, a nossa live. O professor Lenilson, ele gosta de falar, porque ele já disse isso, né? Eu gosto de falar, se deixar eu vou longe, mas a gente tem que... Ansiedade. É ansiedade? Haja terapia para dar conta. Não é fácil não, né, professor? Mas eu acho que então a gente já pode ir fazendo as considerações finais, se a professora Cláudia, o professor Lenilson quiser fazer uma breve consideração final, para a gente ir fechando. Damas primeiro. Bom, primeiro, antes de considerações, agradecer mesmo. Mais uma vez, foi ótimo ver tantos rostinhos aqui conhecidos, queridos, e esse mundo, né, da educação, ele é extremamente desafiador, mas ele, ao mesmo tempo, é muito apaixonante. Então, a gente sofre, mas não deixa, mas não devemos sofrer, né? Então, por isso que é importante, de novo, fica realmente o incentivo para que leiam, porque faz muito bem, a gente vai se identificando com algumas coisas, né? Mas o final do livro traz essas dicas e, de verdade, vale a pena. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas pelo meu assistente aqui, o Freud, que ficou um pouco agitado, ele fica o dia todo ao meu lado, e com esse nome ele não podia ser um ser muito tranquilo, claro, né? Eu lembro, já que eu falei do Freud, ele diz que o objetivo da psicanálise é transformar o desespero em dor. Que se a psicanálise conseguisse isso,
já teria valido a pena todo o trabalho dele. Ora, o que significa isso? Uma fala tão profunda. Viver em desespero não é possível. Mas onde há vida, há dor. Não é possível uma vida sem dor. Então, quando você tem um professor que está doente e não sabe por que está doente, um professor que sofre e não faz a mínima ideia de onde buscar ajuda. Por exemplo, no Brasil, nós temos algo maravilhoso chamado Centro de Valorização da Vida. Uma coisa fantástica, que salva vidas o tempo todo, se não me engano, 180, o telefone. O que nós costumamos dar como um apelo final? Preste atenção, você pode salvar uma vida. Se você tem dinheiro, você pode buscar ajuda. E se você não tem dinheiro, você também pode buscar ajuda. Existem recursos gratuitos. O Centro de Valorização da Vida é Perdão. 24 horas por dia. O grupo de apoio à pessoa com depressão está lá na minha página. Você entra, se cadastra e você recebe a programação, hoje, atualmente, online. Nós temos hospitais psiquiátricos, inclusive gratuitos, seu plano de saúde você pode usar, mas é preciso vencer a primeira grande barreira, como eu disse no início da nossa conversa de hoje. O preconceito, que é fruto da ignorância. E como é que nós combatemos preconceito? Ora, um brasileiro genial disse que onde há desinformação, onde há preconceito, é porque falta conceito. Genial isso, né? Onde há preconceito, existe a falta de conceito. Como é que nós suprimos essa falta? Com a informação, informando, perguntando, mas fazendo algo que é fundamental, que é ouvir, escutar. O professor Darcy Ribeiro costumava dizer que ele conhecia muitos cursos de oratória, ou seja, todo mundo quer falar. Mas nunca tinha visto um curso de escutatória. Eu nunca vi um curso de ouvir, venha ouvir. Isso é psicanálise. Ouça, preste atenção, você pode salvar uma vida. Muito obrigado à editora Vozes pela oportunidade. Olha, como eu fiquei orgulhoso quando eu vi que eu estava na mesma editora de Frei Beto. Olha, se minha mãe fosse viva, estaria em lágrimas. Eu o encontrei aqui na Feira Literária de Petrópolis, mas não tive coragem de dizer. Professor, estamos na mesma editora. Achei que seria petulância. Muito obrigado a todos. Foi um grande prazer, uma grande alegria estar aqui hoje. Muito bem, professor Lenilson, em nome da editora Vozes, queremos agradecer imensamente, né, a sua participação, a professora Cláudia também, a participação de todos, né, e aqui foi um diálogo entre a psicanálise e a educação, a psicopedagogia e a educação, a psicologia e a educação, tantos, né, profissionais aqui da área da educação, esse diálogo, né, isso é tão enriquecedor, né, muito rico mesmo. Então fica aí o convite para adquirir a obra, né? Então a gente vai encerrando. Uma boa noite, uma boa final de semana aí para todos, tá bom? Valeu, gente, até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.